Fala, nação rubro-negra. Vocês não vão acreditar no que a Globo mostrou hoje. Está imperdível. Flamengo planeja uma barca de jogadores nos bastidores. Sem mais, bora pro vídeo. Assim, Flamengo, segundo jogo decisivo da semifinal da Conmebol Libertadores, ao vivo na Globo, depois de 3 graças. O Flamengo ganhou no Maraca, você lembra, né? 1-0, pode até empatar na Argentina, que se classifica para a final. Deixa eu conversar com o Edson Viana, para trazer as últimas do Flamengo. Como está o Flamengo para esse grande jogo, Edson Viana? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Flamengo voltou ao trabalho hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu. Os jogadores tiveram folga ontem para descansar o corpo e a mente depois de uma sequência desgastante de jogos. No sábado, o Flamengo perdeu para o Fortaleza fora de casa, gol do Breno Lopes. Numa atuação criticada, perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão. E agora volta o foco para a Libertadores. Para esse jogo contra o Racing, o Felipe Luiz tem algumas questões. Na zaga, por exemplo, existe a expectativa sobre o retorno do Léo Ortiz, zagueiro que está fora desde o jogo contra o Palmeiras, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito. Ele ficou no banco no primeiro jogo contra o Racing, contra o Fortaleza nem viajou, se recuperando especificamente para essa partida. E no ataque, quem vai ser o substituto do Pedro dessa vez, né? Contra o Fortaleza foi o Bruno Henrique, mas existe também uma configuração com o Plata, vamos ver qual que o Felipe Luiz vai escolher. O Flamengo saiu ainda há pouco aqui do CT do Ninho do Urubu, por volta de 1 da tarde. A programação é a seguinte: o time viaja às 15 horas, né? 3 da tarde lá para a Argentina, deve chegar por volta das 3h30 e amanhã treina no CT do Defensa e Justiça, o mesmo que usou nas quartas de final quando enfrentou o Estudiantes, outro time argentino. Escobar, um abraço a todos. Valeu, Edson Viana, o repórter que nunca se engana. Um abraço para você, queridão. Aí, Fluminense recebe... Parabéns pra Ponte Preta. Ah, gente, olha, ninguém esperava, né? Mas é isso, acontece. Todo mundo colocou o Mengudo e aí, ó, Fortaleza foi lá e pá! Venceu o Flamengo com um gol de um ex-palmeirense, né? Breno Lopes, que foi o autor do gol da vitória do Fortaleza. Fortaleza que está tentando também tirar a cabecinha para fora ali da zona do rebaixamento, está tentando ensaiar uma recuperação. Tinha mais um ali, né, do Tão das Redes, não colocamos? Que tinha ali o campeonato na Copa do Nordeste, o Flamengo foi eliminado. Era isso, que o Flamengo perdeu pontos para todo mundo do Nordeste, né? Aí, ó. Perdeu pro Bahia, perdeu pro Fortaleza ontem e empatou com o Ceará, ou seja, Flamengo eliminado da Copa do Nordeste. Bom, agora sim a gente começa a rodar nossa reportagem, a gente começa com o Flamengo. Vou me conectar aqui com Edson Viana, acompanhando o Dia do Flamengo. Meu amigo, bem-vindo ao Taon. Flamengo que perdeu muitos pontos nessas últimas rodadas, e eu quero saber da programação também, né? Como é que fica a programação do Flamengo para essa viagem, para esse jogo tão decisivo contra o Racing na quarta-feira, meu amigo. Bem-vindo ao Taon. É isso, Joana. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente no Taon. Como você falou no começo, almoçando com a gente, eu posso dizer que tem um cheirinho de carne aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores do Flamengo estão almoçando nesse momento. Eles voltaram ao trabalho hoje de manhã. O Flamengo folgou ontem após essa derrota que você mencionou no jogo contra o Fortaleza. É uma sequência muito desgastante de jogos decisivos. O Flamengo em duas frentes, né, muito estressantes. E aí para o Felipe Luiz é importante dar esse tempo com a família para que os jogadores possam desestressar um pouco, descansar o corpo e a mente. Ele voltou ao trabalho hoje de manhã e tem algumas questões para lidar para esse jogo contra o Racing na próxima quarta-feira fora de casa. O Flamengo leva uma pequena vantagem de 1-0, mas é muito considerável se a gente levar em conta toda a pressão que o time vai sofrer lá no cilindro de Avejaneda. Se não levar gols, vai se classificar para a grande final, porque tem a vantagem do empate. E aí, em cima disso, o Felipe Luiz vive a expectativa de poder voltar a contar com o Léo Ortiz, que vem sendo um pilar defensivo desse time do Flamengo na temporada. A gente lembra que ele machucou o tornozelo direito no jogo contra o Palmeiras, acabou ficando no banco no jogo contra o Racing, a primeira partida. Contra o Fortaleza, a comissão técnica decidiu nem levar o Léo Ortiz para que ele se prepare
totalmente para esse jogo contra o Racing, que agora é o jogo mais importante da temporada. O Felipe gosta de reiterar isso, ele falou isso antes do jogo contra o Fortaleza e não é diferente porque o Flamengo está em várias frentes. E andando um pouquinho nos setores do time, ele vai poder voltar a contar também com o Pulgar e o Carrascal principalmente, que teve uma grande atuação contra o Racing. Eles estavam suspensos no Campeonato Brasileiro para esse jogo contra o Fortaleza. O Felipe acabou escalando um time muito diferente, né? Entre jogadores que estavam machucados, outros suspensos, um Flamengo com a escalação muito diferente, que foi muito criticado, acabou perdendo a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão e agora volta as atenções para a Libertadores, né, Joana? Com certeza, amigo. Agora, você falou aí do Léo Ortiz, que com certeza é um retorno super importante e aguardado do Flamengo, baita reforço. Em relação ao ataque, também existe uma expectativa de mudança. O Flamengo não tem o Pedro. No jogo contra o Fortaleza, apesar do Bruno Henrique não querer ele, foi o centroavante. Então, qual é a expectativa do ataque do Flamengo para esse jogo contra o Racing na Argentina? É isso, o Bruno Henrique tinha mencionado antes desse jogo uma preferência por jogar mais aberto pela esquerda, que é a posição original dele. Depois ele até não se retratou, mas ele contextualizou o que disse, falando que quando o Pedro não estiver, ele está à disposição para jogar ali como o camisa 9, e quando o Pedro estiver à disposição, ele quer brigar na posição onde está mais à vontade. O Felipe Luiz até falou sobre isso também, que o Bruno Henrique tinha mencionado essa preferência para ele. Até o Bruno Henrique tem sido muito escalado ali quando joga, em alguns momentos até com o Pedro no banco de reservas. Então essa é uma possibilidade. Existe uma outra configuração com o Plata também e o Felipe Luiz tendo que tomar essas decisões para formar o ataque do Flamengo. Até depois do jogo contra o Fortaleza, o próprio Arrascaeta chegou a ser perguntado sobre a possibilidade de ser ali um falso 9, falou que está à disposição do Felipe Luiz de qualquer forma. Ele que vem numa temporada muito artilheira, né? Tem 15 gols nesse Campeonato Brasileiro, vem sendo decisivo também marcando gols, não apenas dando assistências, que é o que mais se espera dele, mas é uma possibilidade talvez mais improvável, né? E aí a programação do Flamengo é a seguinte: o time está almoçando nesse momento, eles devem sair daqui por volta de 12h45. O voo para a Argentina está marcado para as 15h. Antes de prosseguir com a notícia, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Vejo que pouca gente está deixando o like. Deixa o like para fortalecer o canal e ajudar o canal a crescer. Então, galera, a notícia é o seguinte, que o Flamengo monta a barca de saídas e deve negociar De La Cruz, Michael, Cebolinha, Juninho e o Wallace-An, até o Wallace-An. O Brunego aguarda ofertas até no fim do Brasileirão, betando para 5 jogadores e mini reformulação no elenco ganha força, principalmente após o jogo contra o Fortaleza, né? O pessoal deu uma queda muito grande no rendimento e a diretoria já analisa possíveis nomes, como esses nomes citados aqui. De La Cruz cortado no relacionados do Flamengo. De La Cruz não foi nem relacionado no jogo do Palmeiras e muito menos do Fortaleza, né? Aqui também na notícia bem interessante, um fato que chamou atenção aqui antes do jogo contra o Palmeiras foi que o técnico Felipe Luiz deixou o Nico de La Cruz fora do jogo decisivo por opção técnica, não foi física e nem de lesão, foi opção técnica. O meio-campista do River não rendeu como esperado, todo mundo sabe. Chegou o clube carioca e a saída ganha força no fim do ano. Já estão querendo negociar com o River, se o River tiver interesse, vai querer vender por aquele valor que pagou, né? Aqui embaixo também tem uma atualização da notícia, que a barca de saídas dos jogadores são aqueles jogadores citados ali no início do vídeo. Nicolás está assim na lista de transferências para o próximo ano, junto com Cebolinha, Michael, Juninho e Wallace-An, afirmou o comunicador. Felipe Luiz também decidiu pela saída do jovem após ser expulso contra o Bahia, né? E ficou fora da lista dos relacionados contra o Palmeiras e foi visto na madrugada embalada. Isso pegou muito mal pela diretoria. A diretoria achou que é melhor se desfazer do jogador do que ficar se incomodando com isso mais pra frente, né? Mas é isso, pessoal. Escreve nos comentários quais jogadores vocês incluiriam na lista para poder vender, negociar. E não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!